Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos mais uma vez unidos, conectados. Deus se faz presente na vida de cada um, na casa de cada um. E é importante estarmos em espírito de oração, em comunhão com o nosso Deus e agradecendo a Ele por todas as bênçãos. Neste momento eu vou estar orando, entregando a Deus esse culto. Que Ele venha com seu bálsamo nos abençoar, nos cuidar e nos dar, oh Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Paizinho. Como igreja, Paizinho, cada um em seus lares, adorando a Deus. Muito obrigada, Paizinho, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque o Senhor tem abençoado cada vida que está, meu Deus, na sua casa assistindo a essa live, meu Deus. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor deu à Igreja Batista Monte Ararate, de estar dando, meu Deus, esse bem tão bom, meu Deus, para as pessoas, de estarem em seus lares, em momento, meu Deus, de distanciamento social, Paizinho, estarem, meu Deus, compartilhando da Tua palavra. Muito obrigada, Paizinho. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, feche seus olhos e medite nessa palavra. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Irmãos, neste momento, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que tem como tema bondade. Pela manhã eu falei sobre a fidelidade de Deus e hoje eu vou falar sobre a bondade. A palavra do Senhor para hoje é bondade. Deus é bom, Ele é cheio de bondade e gosta de nos fazer bem. A bondade de Deus enche a terra e traz salvação. Por sua bondade, Deus enviou Jesus para pagar o preço por nossos pecados. Neste momento eu convido aí você que está assistindo, que abra sua Bíblia em Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio 7, 9. Espero que todos já estejam de posse e eu vou estar lendo. Lembre-se que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Neste momento, eu vou estar fazendo mais uma oração, entregando a Deus novamente esse culto, pedindo a Deus a sua sabedoria, o seu amor por nossas vidas. Senhor, meu Deus, muito obrigada, porque mais uma vez, meu Deus, estamos aqui. Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é paciente. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada filho teu, Paizinho. Continua abençoando cada pessoa, meu Deus, que necessita da tua bênção. Supre todas as necessidades, Paizinho. Oh Deus, o Senhor é bom e como diz essa palavra, o Senhor é muito bom, Paizinho. Oh Deus, então, meu Pai, continue, meu Deus, sendo bom em nossas vidas, fazendo o melhor para as nossas vidas, meu Deus. Os planos que devem ser cumpridos em nossas vidas são do Senhor. Então, neste momento, cada um de nós, meu Deus, vamos estar entregando os nossos planos a Deus. Porque só Ele, meu Pai, só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. És tu, única razão da minha adoração, ó Deus. Jesus,
Novamente, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Irei falar o versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém. Neste momento, eu quero convidar o irmão Marcelo, que estará entoando um hino de adoração ao nosso Deus. E o Senhor se faz presente nas nossas casas e se faz presente em nossos corações. Glória a Deus. Gostaria de saudar a todos com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Pois o Senhor fala com cada um de nós conforme a sua vontade. Glória a Deus. Ele fala comigo, Ele fala com você nesta noite. Abre o teu coração. Aleluia. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente que eu não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, e queima infame me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, e queima infame me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois o Senhor fala comigo, Ele fala com você, mas também Ele quer ouvir a tua voz através da oração. Fale com Deus. Aleluia. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me pega, me amassa e me faz um vaso de verdade. Tu me conheces, sabes tudo de mim, nem preciso falar, quero te escutar. Ai, eu confesso que não era assim que eu
Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia. O que eu penso não é o que pensar. Os sonhos não são seus sonhos. Falas comigo, o fogo se acende e queima infame, me faz ser um novo crente. E fala hoje aqui, Pai, quero é só te ouvir. Sim, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, e queima infame, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Quero amém. Que Deus abençoe. Irmã Natália. Amém. Graças a Deus está dando tudo certo e continuará dando, porque o Senhor é nossa força. Hoje de manhã a gente teve um pouquinho de nervoso, tivemos alguns problemas técnicos, mas Deus esteve nos abençoando, esteve conosco em todo esse momento. E para a honra e glória do Senhor, o nosso culto está acontecendo. Vamos cantar uma música agora, que é Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Chama Jesus bem pertinho do seu coração, para bem pertinho de você.
Neste momento eu gostaria de convidar o pastor Paulo, que ele vai estar trazendo a palavra abençoadora de Deus para as nossas vidas neste momento. Agradeço a oportunidade. Queridos irmãos, graça e paz. É uma felicidade poder estar com vocês mais uma vez e assim podermos continuar compartilhando da palavra do Senhor. Eu quero convidar você que estiver na sua casa, na sala de sua casa, no quarto, seja onde for, que ficasse de pé nesse momento para que nós pudéssemos orar e compartilhar de uma oração ao nosso Deus. E enquanto isso, você vai ficando de pé, já vai pegando a sua Bíblia, abra no Salmos 3, é os Salmos que nós iremos compartilhar nessa noite. Nós iremos falar um pouquinho sobre oração. Acredito que esse é um tema bastante relevante para o nosso estado, do jeito que nós estamos. E eu quero que você fique de pé, para que nós possamos orar todos juntos, para que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações e que tudo que a gente faça aqui seja feito para a glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, intercedendo por nosso país, por nossa liderança. Que o Senhor os proteja, ó Deus, dos males, que o Senhor esteja derramando graça sobre eles, protegendo-os de todas as coisas. Também, ó Deus, lhe rogamos, nosso presidente, que o Senhor continue, ó Deus, dando a eles, ó Deus, a sabedoria dos altos céus, para que eles possam, ó Pai, neste momento de grande dificuldade, de crise, alcançar a meta que é ajudar o povo. Mas nós sabemos, ó Deus, que essa situação só poderá mudar se realmente o Senhor intervir com suas mãos poderosas. Então, Pai, nós não esquecemos e nós jamais duvidamos disso. E nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor intervenha para que esse momento possa passar o quanto antes e nós possamos de fato voltar a cultuar ao Senhor em nossas igrejas, a poder sair nas ruas sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de dificuldade, porque sabemos, ó Deus, que somos seres comunicáveis, somos seres que gostamos de nos comunicar, gostamos do toque e isso é importante para nós. Cuida, Senhor, das nossas vidas, abençoe os nossos irmãos que estão nas suas casas, que eles possam, ó Deus, ser alcançados pela sua palavra, que tudo que eles façam, ó Deus, seja feito para a sua glória. Mas, Pai, nesta noite nós te pedimos uma única coisa: cuida de nós e aplique a sua palavra em nossos corações, para assim podermos viver o teu evangelho dia após dia, glorificando ao seu nome, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pensamos no livro de Salmos, você está com a sua Bíblia aberta, espero que esteja. Em Salmos 3, nós vamos ler todo ele, são 8 versículos apenas. Mas quando nós pensamos em Salmos, nós primeiro temos que entender um pouquinho daquilo que é o livro de Salmos, para que a gente possa, no decorrer da caminhada, entender de fato qual é a ciência, qual é o sentido daquilo que nós queremos dizer nessa noite. O livro de Salmos, ele é uma coletânea de cânticos presentes na Bíblia. O estudo bíblico de Salmos revela uma variedade de características, de temas, de gêneros e autores que há no livro. Dessa forma, seus cânticos fornecem um modelo de adoração adequado para as diversas situações. Por isso que eu gosto de ler o livro de Salmos, porque o livro de Salmos ele nos traz várias coisas, ou ele nos faz ver várias coisas e adorar ao Senhor de forma muito específica. O título Salmos, ele significa cânticos. Esse título vem da Septuaginta, a antiga tradução da Bíblia grega, e no Novo Testamento esse mesmo título, Salmos ou Cânticos, ele vem referindo-se justamente aos cânticos hebraicos. A palavra Salmos justamente corresponde ao termo mismo, que significa o quê? A expressão ou a ideia do cântico vocal ou do instrumento. Então, de uma forma geral, o que significaria o livro de Salmos? O livro de Salmos é justamente a oração de vários autores, buscando sempre louvar ao Senhor, e esses louvores são inspirados por Deus para expressar a mais profunda
emoção e, ao mesmo tempo, a relação do homem com Deus. Então, pensando nisso, nós vamos ler agora os Salmos 3, todos os versículos desse salmo. Salmos 3, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus... Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados, levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo as tuas bênçãos. Coisa interessante esses salmos. Davi aqui tem todo um contexto. Davi é que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E se nós fôssemos tentar esboçar de uma forma muito simples esses Salmos 3, você vai perceber comigo do versículo 1 e 2, agora é Davi falando da aflição que ele sentia por ter muitos inimigos, inclusive um de seus filhos. Depois você vai ver no versículo 3 e 4, Davi agora mostrando que ele tem uma perfeita confiança em Deus. Pois Davi, ele sabia que era em Deus que ele seria suprido de todas as suas necessidades. E agora, ele vai justamente recorrer àquele que pode fazer todas as coisas. E ele recorre àquele que pode fazer todas as coisas em oração. É justamente aí que a gente quer começar a pensar nessa noite. Quando a gente pensa também no versículo 5 e 8, você vai ver Davi agora mostrando que ele tinha uma fé tamanha em Deus, que ele chega no versículo 5 e 8 mostrar que ele chega a cair no sono depois que ele ora. A confiança que ele tinha em Deus e que Deus podia fazer todas as coisas era tão grande que após orar ele esquecia todos os seus inimigos e descansava a ponto de cair no sono. Então no versículo de 5 a 8 você vai ver Davi confiando em Deus nas mais difíceis situações e tendo a certeza de que a vitória pertence a Deus. E no versículo 8 ele vai fechar para mim com chave de ouro. Ele vai dizer a seguinte coisa: Davi declara que a salvação pertence somente a Deus. Olha só o que ele diz no versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Aí, nós começamos a entender que Davi aqui ele vai trazer justamente a ideia do Filho de Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você vai ver Hebreus 12, verso 2, dizendo a seguinte coisa: tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do Todo-Poderoso. Esse Jesus, agora sendo o nosso exemplo em todas as coisas, sendo o molde perfeito para nós que somos servos dele, nos ensina a viver uma vida de oração. E o que seria a oração? O que seria viver uma vida de oração? Em um momento como esse, um momento de pandemia, de crise mundial, onde as pessoas têm ficado com medo não apenas de ficarem doentes, mas também de perderem os seus empregos, de ficarem desempregados, de não ter o que comer, Davi agora está nos mostrando no Salmos 3 que nós temos que confiar no Senhor com todas as nossas forças, que nós temos que confiar no Senhor com todo o nosso ser, acreditando que é nele que somos vitoriosos, que é nele que somos vencedores e que a salvação verdadeira só há nele. Aí Davi, e os Hebreus 12, verso 2 nos mostra, e Jesus agora nos indica, nos mostra o que fazer. Jesus vai nos dar justamente aquilo que nós precisamos. Nós temos que começar a viver uma vida de oração. Então, irmãos, o que seria oração? Oração é um meio de comunicação entre a criação e o Criador. É a maneira pela qual Deus nos ouve. É dialogar com Deus. Então, a oração na vida de um discípulo de Jesus deve ser algo natural. Nós temos que ansiar todos os dias em falar com o nosso Deus. O salmista, no versículo 4 do capítulo do Salmos 3, vai nos mostrar justamente isso. Olha, com a minha voz eu
clamo ao Senhor, e Ele em seu santo monte me responde. Então, queridos, todos os dias nós somos desafiados a viver uma vida de oração. E Jesus, sendo o nosso modelo, como eu disse antes, esse mesmo Jesus agora, ele nos mostra que num dos momentos mais aflitantes, no momento mais desafiadores de Jesus passou, o que ele fez foi justamente orar. No jardim do Getsêmani, Jesus estava prestes a ser entregue a aqueles que iriam ser os seus malfeitores, aqueles que iriam crucificá-lo. E naquele momento Jesus estava buscando a Deus em oração. Ele chama 2 dos seus amigos, 3 dos seus discípulos, e sai mais ou menos um tiro de pedra, 30 metros. E ali ele se coloca em oração, orando ao Pai, que se possível for, passasse dele aquele cálice, mas contudo que fosse feita a vontade de Deus. Esse Jesus, que é o nosso molde, ele agora quer nos mostrar que nós temos que depender de Deus em todas as coisas. E aí, a gente vai ver que Tiago vai nos mostrar que a oração, ela tem todo um fundamento. Tiago 5, verso 16, vai mostrar que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, seremos curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Olha que coisa interessante. Davi, sendo perseguido por muitas pessoas e pelo seu próprio filho, agora mostra que a solução para a vida do homem que serve a Deus é descansar em Deus em oração. Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, vem agora e nos mostra que ele precisava, ele queria, ele buscava estar sempre com Deus em oração. Tiago, um dos seus discípulos, nos mostra que nós temos que confessar uns aos outros os nossos pecados, orar uns pelos outros e buscar viver sempre uma vida de oração. Então, por que nós devemos orar? Surge essa pergunta. Bill Hybels, em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele nos ensina algo incrível. Ele vai dizer a seguinte coisa: eu descobri ao longo de uma vida de oração cultivada que que a maior emoção de uma vida de conversa com Deus é a diferença qualitativa operada no relacionamento com Ele. Esse homem quis nos mostrar de uma forma muito simples no seu livro que uma vida de oração, mais do que as respostas que recebemos e crescer em um relacionamento com o Pai, a maior vitória que eu e você terá é quando nós começarmos a cultivar e alcançar uma vida de oração. A nossa vitória estará quando eu e você começarmos a viver uma vida verdadeiramente de oração. Se nós queremos vencer as dificuldades, se nós queremos ser mais que vencedores, se nós queremos continuar avançando, cultivemos em nossas vidas uma vida de oração. Aí a gente começa a entender que Jesus, sendo nosso exemplo, ele fez algumas coisas e nos ensinou alguns métodos ou meios para poder orar. A primeira coisa que eu queria que você entendesse comigo hoje é que a grande pergunta é: como eu posso fazer da oração algo indispensável e prazeroso? Como é que eu e você podemos fazer da oração algo indispensável para as nossas vidas e, ao mesmo tempo, algo muito prazeroso? A primeira coisa é que você tem que ter um lugar específico, um local específico. A segunda coisa é que você não pode estar em meio, você não pode se deixar distrair, você não pode ter nenhum tipo de distração. E a terceira coisa que você tem que ter é intencionalidade. Mas antes de nós pensarmos e citarmos alguns versículos para termos base naquilo que nós estamos dizendo, nós vamos ver o porquê que nós devemos orar. Nós devemos orar e devemos jamais nos esquecer em nome de quem nós devemos orar. Nós temos que orar em nome de Jesus, porque é somente o nome de Jesus que tem poder para nos salvar. E aí você vai ver comigo João 14, verso 13 e 14, dizendo a seguinte coisa: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está falando: olha, todas as vezes que você for orar, todas as vezes que você for suplicar alguma coisa ao Pai, peça em meu nome. Então nós não podemos esquecer
no nome de quem nós temos que orar, no poder de quem nós temos que orar. Não é na minha força, não é na sua força, não é no meu entendimento, não é no seu entendimento, não é na intimidade que você tem, mas é no relacionamento que você tem, confiado que Jesus pode fazer. Aí, você começa a entender que você jamais esquecerá de agradecer a Deus pelas respostas de sua oração. E aí você vai ver Filipenses 4, verso 6, dizendo para a gente a seguinte coisa: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graças. O grande problema que às vezes permeia a minha vida e a sua vida, é que às vezes nós esquecemos de confiar em Deus. E achamos que às vezes nós poderemos acertar as nossas coisas através da nossa força, da nossa capacidade de pensar, com a nossa capacidade de agir. O salmista aqui quer nos mostrar que em meio às aflições que ele tinha, em meio aos inimigos que estavam se levantando contra ele, e um desses inimigos era o seu próprio filho, ele diz que a vitória verdadeira está quando ele confia em Deus, está quando ele acredita em Deus, está quando ele descansa em Deus. E aí isso faz com que essa confiança, essa fé, que ele com a sua boca profere essas palavras: olha, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me ouve. O que temos que fazer em um momento como esse, irmãos, não é nos desesperar, andar angustiados, andar com medo, andar ansioso pelas coisas, para que as coisas aconteçam, mas é simplesmente descansar no Senhor, porque descansando no Senhor, nós seremos vencedores. Aí a gente entende com que frequência eu tenho que orar. A palavra de Deus vai nos mostrar em Efésios 6, verso 18, a seguinte coisa: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E sabe quantos momentos eu tenho que orar? Eu tenho que começar a orar frequentemente. Eu não posso deixar, eu não tenho como eu desvincular a minha vida de uma vida de oração. Não tem como eu ser servo de Deus e esquecer daquilo que Cristo fez. Cristo, o que mais ele fez foi orar e falar com o seu Pai. Aí você vai ver 1 Tessalonicenses 5, verso 17, dizendo a seguinte coisa: orai sem cessar. Em quantos momentos eu tenho que orar? Em todo o tempo. Aonde eu tenho que orar? Aonde eu posso ficar. Mas aí a gente também mostrou para você que existem 3 coisas a se fazer, e Jesus nos mostra isso. Ter um relacionamento com o Pai, também temos que ter uma intimidade com Ele. Falar com Deus não é de qualquer jeito. E Jesus vai nos mostrar que nós temos que ter um lugar específico, um local específico, um local onde a gente não é impedido, não é afastado. Pelo contrário, a gente simplesmente está a sós. Eu e Deus, você e Deus, e mais ninguém. E Jesus, ele vai dizer, Marcos, escrevendo o Evangelho, ele traz para a gente um exemplo daquilo que Cristo fez. Marcos 1,35 vai dizer a seguinte coisa: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Jesus agora, sendo o Filho de Deus, sendo o meu molde, o meu exemplo, ele quer me mostrar que eu tenho que ter um local específico para orar. Você vai ver agora Mateus capítulo 14, verso 23, dizendo a seguinte coisa. Mateus agora sendo inspirado por Deus para falar daquilo que Jesus fazia. E você vai ver que ele vai dizer para a gente em simples palavras isso: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava sozinho. Você sabe quem foi que despediu a multidão? Você sabe quem foi que subiu ao monte para orar? Jesus, o meu e o seu exemplo. Depois você vai ver Lucas 6, verso 12, dizendo a seguinte coisa: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando. Veja, o salmista Davi fala que quando ele clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua voz e o responde do seu santo monte. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, agora se relaciona com Deus em oração e nos mostra o que temos que fazer. Temos que ter um lugar específico. E agora os discípulos de Jesus, vendo Jesus fazer aquilo,
começa a querer imitar, fazer a mesma coisa que o seu mestre, o seu discipulador fazia. E agora em Mateus 6, eles vão agora chegar para Jesus num diálogo e perguntar a Jesus como é que eles poderiam orar, como eles poderiam viver e ter uma vida de oração. E Jesus agora mostra a eles que eles não podem ter distrações. Você sabe por que às vezes nós não oramos? Porque quando nós não temos um lugar específico e nós às vezes deixamos que as distrações nos tirem da presença e da comunhão com Deus. Então agora Jesus mostra a eles, olha, vocês não podem ter distrações. Mateus 6,6 vai dizer, mas quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore em secreto, que o seu pai que está em secreto irá lhe responder. Então, eu e você temos que começar a nutrir uma vida de oração, sabendo que oração é justamente dialogar com Deus. Quando eu e você separamos um lugar específico, onde nós não temos distrações, e comecemos a viver uma vida de oração com intencionalidade. Nós temos que ter intencionalidade na oração, sabendo para quem nós oramos, sabendo em que nome nós estamos orando, sabendo quem tem o poder de mudar todas as situações, sabendo em quem nós temos crido. Se eu e você queremos viver uma vida de oração, se queremos realmente começar a viver uma vida de oração, comecemos a realmente orar. Simples assim. Não existe outra coisa a se fazer. Porque no Salmo 139, Salmos bastante conhecido por todos nós, o salmista, ele agora inspirado por Deus, pelo seu Espírito, para escrever o Salmo 139, ele vai mostrar a gente que não existe nada oculto aos olhos de Deus. Ele vai dizer a seguinte coisa: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, que jamais poderei atingir. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus que tem todo o poder. O Deus que pode fazer todas as coisas. E eu e você, o que temos que fazer é apenas confiar, descansar e colocar nele todos os nossos anseios. Qual é o segredo para a vida de um crente vitorioso? Leitura da palavra e oração. E Jesus nos deu esses exemplos todos os dias enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. Quero finalizar perguntando a você 3 coisas básicas. Qual é a sua experiência? Qual a sua última experiência onde você orou e Deus lhe respondeu? Depois, como você tem lidado com as distrações da vida? E como você faz da oração algo indispensável e prazeroso no seu dia a dia? Eu convoco você a ter uma semana de oração, onde nós possamos separar um momento, um local específico, onde as distrações não irão nos alcançar, e nós iremos orar com intencionalidade em favor de nosso país. Essa semana onde nós temos que realmente dobrar os nossos joelhos e descansar na presença do Senhor, sabendo que é Ele quem pode fazer todas as coisas. Oração é compreender que a paz perfeita vem somente através do relacionamento com o próprio Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, no nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido o guia de nossas vidas, tem nos mostrado o que fazer, tem nos feito, Pai, caminhar na Tua presença. Pai, no nome de Jesus,
se nós estamos mais buscando coisas para simplesmente contaminar a nossa alma e estamos nos esquecendo de um relacionamento verdadeiro contigo, direcione as nossas vidas para o seu louvor. Para que nós, ó Pai, possamos te buscar, para que nós possamos, ó Pai, descansar em Ti, saber que é somente em Ti, ó Deus, que nós somos mais que vencedores. Assim como o salmista, Pai, sendo perseguido, disse que quando ele clamava ao Senhor, o Senhor ouvia a sua voz e o respondia do seu trono, e ele descansava a ponto de dormir, sabendo que é do Senhor que a vitória vem. Nós possamos descansar no Senhor. Não nos preocupar, ó Deus, com as coisas que assolam este mundo, mas descansar no Senhor, sabendo que é no Senhor que nós somos mais que vencedores. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso temor, perdoa, ó Deus, até mesmo a nossa falta de fé, que às vezes nós esquecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Cuida das nossas vidas e nos faça verdadeiramente descansar em Ti, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana de bênção. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente, mais uma vez, transmitindo essa live, para que você possa ser abençoado de onde você está. Continue orando, para que em breves dias possamos estar mais uma vez reunidos no lugar de adoração, abraçando os irmãos, tendo contato, realmente adorando ao Senhor na coletividade e na comunhão com os irmãos. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando uma semana abençoada na presença dEle. E que tudo que você faça nessa semana seja para glorificar ao Senhor, porque foi para isso que você foi chamado. Deus lhe abençoe, continue se cuidando e estamos juntos. Nós daqui e você daí, todos nós juntos adorando ao Senhor. Deus abençoe e até mais.